Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso ABTEC. Aqui é a Alana Bezerra, sou diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Aqui é o Jorel, consultor técnico na AB. E nesse quadro nós falamos tudo sobre tecnologia para farmácias magistrais, não é mesmo, Jorel? Sim, tecnologia, sistemas. Adoro! Você gosta? Tá gostando desse quadro? Já deixa aqui teu like, se inscreve e compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas. E esse é um conteúdo patrocinado pela Prime Software Soluções Inteligentes. Vou deixar aqui o QR Code em algum lugar aqui da tela para você saber mais sobre esse software de gestão que muito ajuda farmácias com manipulação e indústrias de todo o país. E qual é o tema de hoje, Jorel? Como cadastrar e calcular a vitamina D em gotas no sistema de gestão. E se você acha, Farma, que é tipo assim, sim, salabrim, plim, plim, faça esse software calcular essas gotas para mim. Funciona, Jorel? Não funciona, não é mágica. Não é mágico, então por isso, solta a vinheta que nós vamos iniciar essa aula que tá incrível e você não vai ter mais dúvidas quando chegar aí receita com vitamina D em gotas ou qualquer outro ativo em gotas, porque o sistema vai calcular direitinho, fazer o orçamento bem direitinho para você, combinado? Bom, essa é alguma das formulações que podem chegar aí na sua farmácia e possivelmente quando chega pela primeira vez, é muito comum, né, Jorel, a gente receber dúvidas, né? E essa insegurança. Será que o sistema está calculando a quantidade do ativo certo, né? Quando está nessa concentração de UI por gota, no caso da vitamina D, isso pode acontecer com vários outros ativos, né? No qual o prescritor prescreve a dose por gota, não por ml, tá? Isso se trata de uma solução ou suspensão, né? Essa formulação se trata, quando ele prescreve em gotas, vai se tratar de uma solução ou uma suspensão. Não vamos entrar aqui na farmacotécnica agora, né? Então, mas esse primeiro caso, né? Eu tenho aí vitamina D, 200 UI por gota, manipular 30 ml. E mais abaixo nós temos já uma fórmula com associação, vitamina D, vitamina A e a vitamina K, tá? Onde a posologia é tomar 15 gotas sublingual após o café da manhã. Então, além de você ter que interpretar o receituário, você precisa passar os dados para o sistema gerar um orçamento, tá? E a partir daí sair uma ordem de manipulação como essa daqui. A gente vai mostrar aqui colocar aqui no sistema, logo em breve. E para isso é muito importante que você padronize o sistema antes, alimente o sistema antes, para que ele calcule o volume correto, a quantidade de ativo correta, tá? E nesse vídeo de hoje nós vamos explicar todo o passo a passo para que você não tenha mais nenhuma dúvida nesse processo relacionado a vendas de fórmulas prescritas por gota, combinado? Eu achei interessante essas duas prescrições, porque tem dois jeitos diferentes de prescrever. Na primeira, a gente tem 30 ml, ele diz o volume final. Na outra, não, ele só diz a posologia e a farmácia que diga aí quanto que vai ser. Então, é muito importante você ter as informações, inclusive, que nós vamos passar aqui agora, porque nem sempre ele vai dizer quanto de produto final, tá? Na verdade, ele nem sempre precisa. Aqui, realmente, ele só dizendo a dose é para você, farmácia, conseguir calcular esse produto, esse volume final que vai ser necessário para esse tratamento. Faltou informação aí nessa segunda formulação em relação à posologia, né? Quanto tempo de tratamento? Então, a gente tem o que você tem aí, o que a gente tem aí, dá para manipular, né? Porque eu vou ter a concentração, mas eu não tenho tempo de tratamento. Então, vou estipular aí 30 dias, tá? E fazer o cálculo a partir
desse tempo de tratamento. Já na primeira formulação, que nós temos aí 200 UI por gota, né, a concentração da vitamina D, ele não coloca o tempo de tratamento, mas ele determina o volume final, que ele quer 30 ml, no qual o paciente vai tomar 2 gotas ao dia. Isso significa, no primeiro caso, que o paciente vai tomar 400 UI de vitamina D, tá? Por dia. Mas vamos lá, não vai dar para adentrar muito aqui em cálculos, tá? Mas é importante você interpretar o receituário, interpretar a prescrição para estar informando no teu sistema na hora de orçar. Fazer o orçamento, né? O processo de fazer orçamento é muito simples. Como eu falei, o que vai ser fundamental vai ser a padronização do teu sistema, como você vai alimentá-lo. Então, por exemplo, você precisa saber já como você vai fazer a diluição, certo? Que é um processo técnico, né? Você tem que ter esse conhecimento técnico. No caso, a vitamina D, eu vou diluir no líquido. Qual vai ser o processo como eu vou seguir as etapas de diluição, né? Para formar essa solução. Qual vai ser a proporção, né, da diluição, do meu diluído, tá? De 1 para 10, de 1 para 100, de 1 para 1000, certo? Lembrando que essa diluição, normalmente para o caso da vitamina D, né, a gente vai explicar mais na frente, mas é necessária, tá, gente? Por quê? Porque a concentração é muito baixa, então ativos de baixa concentração fica inviável fazer a pesagem em uma balança, até em uma balança analítica, que eu tenho balanças semi-analíticas, né? Mas até em balança analítica fica inviável, então por isso que essa diluição é necessária. E a partir disso a gente precisa tomar decisões sobre qual diluente, tá? Que a gente vai trabalhar, em qual forma farmacêutica nós vamos manipular, né? Claro que nesse caso aí já está claro que a gente vai preparar uma solução, né, de vitamina D, até porque a gente vai trabalhar com vitamina D em gotas, mas se for em cápsula, né? Se a forma farmacêutica for em cápsula, eu posso partir de uma vitamina D diluída em pó, tá? Então, esses pontos, né? Existem 4 pontos essenciais de conhecimento que você deve ter, informações que você deve ter para padronizar o teu sistema. E a gente vai explicar todo passo a passo, né? Sobre como fazer essa diluição, qual vai ser a proporção que você vai trabalhar na diluição, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, qual diluente você vai trabalhar, tá? Se é pó, se é líquido, ok? E para qual forma farmacêutica você vai trabalhar, tá? Então, a forma farmacêutica que você vai trabalhar vai influenciar muito sobre a diluição que você venha preparar. É claro que existem muitas variações e normalmente a gente deixa padronizado um diluído que mais sai na farmácia. Então, se eu trabalho muito com cápsulas oleosas de vitamina D, não tem sentido eu preparar um diluído com vitamina D com TCM em pó, né? Vou seguir uma linha e aí, caso venha uma variação, eu preparo, né, para manipular aquela formulação. Mas se eu trabalho mais com vitamina D líquida, solução, suspensão, em cápsula oleosa, certo? A gente vai optar por ter ali a vitamina D diluída em óleo. Combinado? E como a Alana falou, né, essas gotas elas podem ser soluções ou suspensões, vai depender do que? Da solubilidade que esse ativo tem, tá? Então eu posso ter gotas orais ou sublinguais, essas gotas elas podem ser oftálmicas, elas podem ser auriculares, enfim. Então o que vai fazer com que ela seja uma gota é justamente a embalagem, tá? Onde eu tenho um mecanismo onde ele vai gerar esta gota. Então, forma farmacêutica, que eu estou trabalhando aqui, tá? É solução ou suspensão, e dependendo da via de administração, pode ser gotas orais, gotas oftálmicas, auriculares, né? Um nicho que se trabalha muito com as gotas é a própria homeopatia, Sim. né? Um nicho maravilhoso.
E, dependendo do veículo, podemos ter uma solução aquosa, solução hidroalcoólica, solução oleosa, que é onde a gente vai focar, porque muita gente se engancha quando o veículo é oleoso, em termos de proporção de volume, você vai entender por quê, tá? Nessa aula, a gente vai estar sempre mesclando com o software, certo? E nesse primeiro momento, é muito importante você ter essa visão clara sobre o que a gente está fazendo aqui, partindo de uma engenharia reversa, né? A gente te mostrou o receituário, como chega na tua farmácia e como você vai padronizar para chegar à quantidade que você deve pesar de vitamina D, né? E sobre os outros ingredientes da tua formulação, ok? Por que esse cuidado com as gotas oleosas? Porque quando a gente aprende na faculdade, ou até na nossa rotina de trabalho, como é que a gente aprende? Que 1 ml é igual a 20 gotas. Mas é importante frisar, inclusive tem aqui um vídeo no canal, tá? Sobre calibração de gotas, certo? Tem um vídeo sobre cálculos, te convido a participar do nosso curso de cálculos farmacêuticos também. E a gente explica de forma muito detalhada todos esses cálculos, tá? A gente não vai conseguir detalhar muito aqui, mas esse é um padrão que existe aí nos livros baseado na densidade da água, tá? Na relação peso-volume da água. Então, a gente aprende que 1 ml é igual a 20 gotas, mas quando mudamos o líquido, mudamos as características desse líquido. Então, quando nós mudamos, né? Por exemplo, nós trabalhamos com óleo, no qual a forma de administração vai ser gotas, o volume da gota já vai ser diferente, certo? Então, veja aqui, a água, né? A densidade dela é 1 grama por ml, na temperatura de 25 graus. A gente considera também, né? Outra variável que vai influenciar no volume da gota é o diâmetro, né? Que é um padrão de 3 milímetros. E é muito importante que esse padrão, um ponto muito importante que muita gente não percebe, é que esse padrão que eu estou trabalhando nessa posição aqui, ó, de 45 graus, tá? Claro que o paciente, não dá para falar para o paciente, né, para padronizar a quantidade, né, a posição da cânula, mas é mais ou menos essa posição que o paciente toma, e claro, se ele for tomar assim, já vai influenciar no volume da gota, ou totalmente assim, mas normalmente essa é a posição que o paciente costuma aplicar, né, administrar, então ficam semelhantes, tá? Por que eu tô te falando tudo isso? Por conta das variáveis que vão influenciar no volume da gota, que vai impactar lá na alimentação do software, combinado? Uhum. E é muito importante, nós vamos falar ainda sobre embalagens, mas como ali tem diâmetro do conta-gota, né? Verifique, tá? Se a cânula tem esse diâmetro, se no conta-gota lá, se você usa, sei lá, da Vepacum, que é a embalagem é o dose certa. Se aquele conta-gota, qual é o diâmetro, tá? Para você realmente verificar se os testes que a gente vai ensinar para você fazer aqui, se eles vão ser fidedignos ou não. Total. Então, na prática, você vai simplesmente fazer teste, que é o que a gente chama de calibração de gotas, para você entender quantas gotas na prática equivale a 1 ml, certo? E todas essas variáveis que eu estou te apresentando aqui vão influenciar no volume da gota daquela substância específica, né? Uma delas, como a gente falou, é o tipo de embalagem, né? Vão existir a própria cânula, né? A gente que é essa padrão que eu já mostrei para vocês, bem clássica. Existem algumas cânulas graduadas, existe a tampa batoque, né? Que a vazão da gota sai de forma mais controlada, tá? Existe esse tipo de embalagem aqui, onde a cada pump sai 0,14 ml, que equivale em média de 3 gotas. Mas quando você for calibrar, né, padronizar, você tem que considerar o tipo de embalagem que você vai usar, inclusive para alimentar o sistema. Não faz sentido você fazer a calibração, né, calcular a quantidade
correspondente a 1 ml de determinado insumo, tá? Fez aqui a calibração, que a gente vai explicar de forma mais geral como funciona. E lá no orçamento, quando for dar entrada, você usar essa embalagem. Já vai impactar no teu resultado, no tratamento, tá? Então, já pensou se você está informando para o teu sistema que uma gota, né? Uma gota é 0,05 ml, né? Nesse padrão aqui. E na prática, uma gota vai ser 0,04 ml. Então, o teu paciente, ele vai... você vai estar dizendo para ele consumir 0,05 e na prática ele vai estar consumindo 0,04 o volume. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar quantidade do produto no final do tratamento. Por quê? Porque ao invés de ele estar ingerindo 0,05, ele vai estar ingerindo volume menor, de 0,04. Gente, são detalhes que fazem muita diferença. Da mesma forma, pode ser o contrário, ele pode estar consumindo, né, mais do que a posologia. Se tiver sendo administrado um volume maior, tá? Que corresponde à gota, do que na prática, do que foi calculado no teu sistema, né, durante a manipulação, para manipular aquela quantidade certa de ativo, o que é que vai acontecer? Vai faltar produto. Então, chegou em 20 dias de tratamento, o produto já vai ter acabado. Você já teve essa reclamação? Isso já aconteceu comigo, viu, Jorel? Lá atrás, o paciente chegou, olha, o tratamento era para 30 dias, vocês fizeram menos, porque eu já são 20 dias, né? Fizeram só 20 dias e já acabou. Opa, era da época que eu usava esse padrão de 1 ml é igual a 20 gotas, tá? Então, são detalhes que fazem a diferença. E o teu software de gestão aproveita, porque o teu software de gestão, teu sistema, vai te ajudar muito nesse sentido. Não é um sim, sabe, plim, plim, mas com todo o teu conhecimento técnico, aliado à habilidade que você vai adquirir, né, no sistema de gestão, vai ser muito fácil, tá? Como que eu vou calcular o volume de uma gota? Né? Como, você vai ver que é muito simples. Existem formas bem complexas, tá? Inclusive considerando o diâmetro da cânula, por exemplo, mas a gente vai trazer aqui uma forma mais prática. Vamos lá, Jorel? Aproveita e a embalagem que você dispensa, tá? É muito importante que seja a mesma. Você vai colocar aqui, você vai gotejar. Calibrado, tá? No caso, o ideal é você fazer com proveta de vidro calibrada, certo? Isso. E você vai, como é, Jorel? Até chegar a 1 ml e vai contando. Obviamente, eu não tô contando aqui, tá? Mas você vai contando quantas gotas vai dar até chegar em 1 ml e depois você faz o cálculo, né? De volume por gota. Simples. Então, nesse caso, para eu saber o volume correspondente à gota, eu vou simplesmente pegar 1 ml e dividir pelo número de gotas, tá? E aí eu vou descobrir o volume real. Pode ser 0,04, pode ser 0,05, tudo vai depender do produto que você está trabalhando. Isso. Combinado? Ficou claro essa parte de como saber o volume da gota real? Deixa aqui teu comentário, se inscreve aqui no canal, estamos inclusive chegando aos 17 mil inscritos, Jory, isso graças a vocês. Muito obrigada por seu engajamento, tá? Compartilhe esse vídeo para o teu chefe, para o teu farmacêutico, para os teus colegas de faculdade, porque, gente, o que a gente fala aqui, ninguém mais fala, então valoriza essa aula, tá? Dá o teu like aqui, deixa o teu comentário que o teu engajamento é muito importante para nós. Queria também fazer um agradecimento especial à Prime Soft. Eu vou deixar aqui em algum lugar da tela um QR Code para você saber mais sobre esse sistema de gestão, tá? A Prime Soft, ela é uma empresa que acredita muito na educação e por isso nós estamos trazendo esse conteúdo aqui inédito para vocês. Aqui uns exemplos, tá? Mas é muito importante. Faça esse teste que a gente ensinou aqui, tá? Porque a minha cânula pode ser diferente, o meu óleo de girassol pode ser diferente, tá? Mas aqui é só pra gente conseguir ir pro sistema e eu ensinar vocês lá, tá? Uma gota de óleo de girassol
tem um volume de 0,4 ml. 0,04. Desculpa. E a gente fez o teste aqui antes, tá? Foi. E uma gota de sorbitol, 0,06 ml. Nossa, o sorbitol, isso tudo, porque é água e sorbitol, né? Tem 70% de sorbitol, então ele é mais pesado, tá? Uhum. Então, eu coloquei esses dois exemplos para vocês verem a diferença. Ah, mas é tão pouquinho, é só 0,02. Da água pro óleo é só 0,01. Faz diferença. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como faz bastante diferença. Sim, Celebrim Plim Plim. Software, calcule para mim. Uau, gente! Como é bom ter o Prime Farmácia na nossa vida. Vocês não têm noção. Na realidade, vocês têm, né? Comenta aqui quem já usa esse sistema incrível. Bora, Jorel! Bom, aqui no Farmácia, quando Nós vamos para qual etapa agora? volume de gotas. Tá, você vai informar o software de gestão qual é o volume que equivale à gota daquela substância específica, não é isso? Isso. Perfeito. Tá. E ele entende esse volume da gota a partir da forma farmacêutica. Tá? Então, eu venho atendimentos, forma farmacêutica, ficha do produto farmacêutico. Da forma farmacêutica, desculpa. E aqui eu tenho várias e várias formas farmacêuticas que a minha farmácia produz. Tá? Géis, cremes, cápsulas, certo? E eu tenho até aqui o exemplo do xarope. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Xarope. Esse cadastro aqui foi feito pelo sistema quando nós recebemos. Então, tá xarope, quantidade, bem aqui, ó. Já existe um banco de dados com Isso. essa informação. Quantidade ml padrão por gota, 0,5. Tá? Então, não foi uma informação nossa. Então, verifique como que tá os ml por gota de cada fórmula sua. Jorel, tá. O que eu preciso fazer para que ele calcule corretamente? Você primeiro precisa fazer a fórmula farmacêutica de gotas oleosas, tá? Então, se eu vier aqui digitar gotas, já vai ter 2 gotas que eu fiz, tá? Eu fiz gotas de óleo, ou gotas oleosas, e uma gota de azeite. Na minha farmácia, eu só trabalho com óleo de girassol. Você pode colocar especificamente gotas de óleo de girassol. Enfim, depende aí de qual óleo você use, tá? Por que que você precisa especificar ou então padronizar um só? Porque os óleos eles podem ter densidades diferentes, consequentemente, o volume da gota vai ser diferente, tá? Então, se você só vai produzir naquele óleo, você vai colocar aqui o valor, vou colocar aqui o óleo. Você vai colocar aqui o valor, tá? Do volume desse óleo em específico. Aqui eu padronizei para o óleo de girassol, tá? 0,04 ml em uma gota, ok? Colocou essa informação aqui, tá? E disse para ele que ele deve calcular pela quantidade necessária para a fórmula. Pronto. Gravou. Fechou. Então, quando você for lá fazer, eu vou mostrar já. Quando você for fazer o orçamento, você deve colocar a forma farmacêutica gotas oleosas. Não é solução. Porque a solução vai se partir da água. Tá? Você precisa colocar as gotas de óleo. Então, guarda aí. Primeira informação que você deve trabalhar no sistema, padronização da forma farmacêutica, gota, combinado? Isso. Uma última informação, né? Quando você cria essa forma farmacêutica, ela tá perdida, podemos dizer assim. Então, você tem que informar onde que ela vai ser produzida, tá? É uma questão de controle de estoque,
tá? Então ele vai perguntar qual é a loja e qual o laboratório e o valor mínimo, que eu vou colocar aqui 40, para essa fórmula, tá? E agora sim você consegue ir lá pro atendimento fazer esse orçamento, tá? Vou fazer o orçamento agora com vocês? Ainda não. Calma, tá? Por quê? Porque eu preciso que vocês vejam o quão a real importância de eu fazer essa diferenciação. Aqui eu peguei um exemplo de cálculo, tá? De uma daquelas fórmulas que nós mostramos no começo. Fazendo todos os cálculos, eu cheguei que a dose dele vai gerar um volume de 0,75 ml, tá? Então, isso eu tendo como o volume aquele padrão de 0,05, tá? Então, você tá É o fazendo... segundo exemplo, né? Isso. Isso significa que por tomada ele vai administrar 0,75 ml, teoricamente, né? Isso. Baseado no volume de 0,05 ml. Mas se você faz de acordo com o óleo, Previamente calibrando o volume, né? Você tendo o volume real daquele óleo, correspondente à gota, a dose vai ter 0,6 ml. Então, é uma diferença de 0,15 ml, tá? Então, você produziu em óleo, mas fez o cálculo com o volume da gota de água, tá? Então, quando o seu paciente for utilizar o produto, ele não vai estar utilizando 0,75 ml. Vai estar utilizando 0,6. O que é que vai acontecer, Joe? Vai sobrar produto, né? Vocês estão entendendo, gente? A seriedade disso, de você calibrar a gota e alimentar bem o software de gestão? Ele vai passar de 15.000 I por dose para 12.000. É 3.000 I de diferença. Subdose. É muita diferença, tá? Principalmente quando a gente fala de vitamina D, né? É uma subdose, é ruim? Né? Porque o paciente provavelmente não vai ter o resultado. Pior ainda se fosse uma dose muito acima, que aí a gente sabe dos riscos que se pode ter com uma dose acima do ideal da vitamina D. Tá? Então, só um parênteses aqui, pessoal. Agora eu quero falar sério com vocês. Domínio técnico vai ser fundamental, né? Você que trabalha com produção de medicamentos, suplementos, cosméticos, você tem um compromisso grande com a saúde das pessoas. E atrelar esse domínio técnico a uso de ferramentas como software de gestão, né, que a gente está apresentando aqui, torna-se fundamental para o teu processo fluir e você garantir produtos com qualidade, segurança e eficácia. Parece óbvio do que eu estou falando, mas perceba que um simples cálculo divergente em relação a volume da gota pode impactar a qualidade do teu produto final. Bom, falamos de gotas, né? Calibração de gotas, cálculos, mas vamos agora para a vitamina D em específico, né? Por que que eu preciso ter esse cuidado todo, né? A vitamina D, ela tem uma concentração muito grande de UI por grama, tá? Então, são 40 milhões de UI por grama. Então, uma dose de 4.000 I é 0,001 grama. Você vai conseguir pesar isso? Não vai, tá? Mesmo que se você tenha uma balança analítica, o que eu acho que você provavelmente não vai ter a analítica, você vai ter uma semi-analítica, tá? Ainda assim, não é muito confiável porque você vai fazer uma homogeneização, isso seja para cápsulas ou então para soluções. Então, é uma quantidade muito pequena de pó para um todo muito maior, tá? Então, é por isso que insumos como a vitamina D precisam de diluição. É uma estratégia, gente, para aumentar a precisão da quantidade que você vai pesar. Então, toda vida que eu tenho baixa concentração
de insumo de um determinado ativo a ser pesada, estrategicamente eu vou aplicar a estratégia de diluição geométrica, se for pó em pó, tá? Ou preparar uma solução, que é o caso que a gente recomenda para a vitamina D, tá? Então, você pode trabalhar fazendo diluição de 1 para 100, de 1 para 1000 em um pó lipossolúvel, como o TCM em pó, por exemplo, ou você pode diluir a vitamina D em um veículo oleoso, que essa é a nossa preferência, tá? Em termos de entrega de qualidade do produto, existem estudos que falam que a vitamina D em veículo oleoso performa melhor, veículo oleoso na sua forma líquida, tá? Por que a gente está trazendo isso? Porque como o tema da nossa aula é cálculo de gotas, tá? Então a gente vai partir da vitamina, o exemplo que a gente está usando aqui é partindo da vitamina D diluída, né, em óleo, ok? E essa diluição, ela pode ter 3 padrões, né? 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000. Então, uma correlação de quanto de matéria-prima para quanto de diluente, tá? Recomendamos 1 para 100, 1 para 1000, né? Hoje em dia, com as doses altas de vitamina D, né? Temos aí padrões de tratamento com 40 mil I, Por né? semana, né? Por semana. Então, 40, 50 mil por semana. utilizar uma diluição de 1 para 1000 pode gerar um volume grande. Aí você utilizar de 1 para 100. Então é muito importante ter essa percepção de qual é a minha saída, né, de formulações para eu definir qual é a proporção de diluição que eu vou fazer. Normalmente, quando você dispensa muito vitamina D em gotas, a concentração tende a ser baixa por gota. Então, o mais apropriado é fazer de 1 para 1000. Se você, na sua farmácia, já dispensa muito vitamina D em cápsula, por exemplo, na concentração no qual a dose é 5.000 I, tá? 1 para 100 já vai atender. Então, o que é que vai determinar a tua diluição? Os processos na tua farmácia, a tua demanda, combinado? Bom, então você vai fazer o processo direitinho lá na farmácia de diluição, tem até aula aqui no canal explicando sobre, mas é importante você alimentar o teu sistema, informar o teu sistema que a vitamina que você vai incluir na tua ficha de produção é a vitamina D diluída. E como informar isso, Jarrell? Salabim? Não é plim-plim. Eu vou primeiro produzir, né? Se eu tenho a vitamina D pura, a matéria-prima que eu comprei, eu vou precisar diluir ela, certo? Se você não faz um lote, um produto da vitamina D diluída, o teu sistema vai puxar a vitamina D. Na verdade, o teu atendente ele vai colocar lá a vitamina D pura. Inclusive, se você não bloquear ela para atendimento, que isso é possível. Bloqueia, tá? Bloqueia. Para não ter divergência. Então, você precisa gerar um estoque de vitamina D diluída. Como que você faz isso? Com uma produção interna. Para isso, vocês precisam vir na aba de produção interna. Produtos, produção interna. E aqui eu posso criar, né, podemos dizer assim, né, uma produção interna de que eu quiser. Então, por exemplo, vitamina, vai aparecer várias, né? Vitamina D diluída de 1 para 100, de 1 para 1000, tá? Eu preciso só ter um cadastro desse produto feito antes, tá? Aqui a gente está fazendo a produção interna. Gente, em que momento eu vou entrar nessa produção interna? Toda vida que eu precisar fazer um processo antes para manipular aquele produto final. Um exemplo, se você fosse manipular cápsulas oleosas de vitamina D, você partiria de uma vitamina D diluída, concorda? Então, para isso eu preciso, a gente chama de produção semi-acabada também, certo? Eu deixo ali um lote de vitamina D diluída, tá? Para ser usado em um curto período de tempo, obviamente, né? Uma semana, por exemplo. E a partir dessa solução, dessa
produção de vitamina D semi-acabada ou diluída, você vai produzir aquele produto final. Então, quando a tua consultora de vendas ela faz a venda lá, ela parte, né? O Geraldo disse, pode ser a vitamina D pura? Não é o ideal. Ela tem que partir da vitamina D diluída, e essa vitamina D diluída já foi produzida na tua farmácia. Então, na prática, quando o manipulador for trabalhar, partir na ordem de produção daquele produto, daquela receita, né, que a gente mostrou lá na frente, ele vai simplesmente pegar aquela vitamina D diluída. Mas para isso, o que é que você fez? Você vai gerar. O que é que você vai fazer antes? Você vai gerar uma ordem de produção, tá? Para você produzir essa vitamina D diluída. Isso é a produção interna. Isso. A mesma forma é se você for manipular uma base cosmética, você faz a produção interna, certo? Então, você vai produzir um semi-acabado para que, a partir dele, você manipular aquela fórmula final. Combinado? Tá claro para você? Deixa aqui no comentário se esse vídeo tá sendo interessante para você. Deixa teu like e se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever nesse canal, que em parceria com a Prime Soft, eu vou deixar aqui o QR Code na tela, a gente vai trazer cada vez mais conteúdos que se aplicam aí na prática da tua farmácia. Aqui eu coloquei um exemplo só de proporção. Então, a vitamina D é de 1 para 1000, então eu coloquei 1 grama, e o 1000 de óleo de girassol, que é SP, tá? E adicionei um BHT. Aqui é completamente editável, eu posso colocar qualquer insumo, tá? Que eu queira, e nas concentrações ideais dele, tá? Então, aqui você coloca toda a fórmula da diluição. E o modo de preparo, né? Você coloca aí de acordo com como acontece na sua farmácia. Alana, mais 1 grama de vitamina D é muito. Dá para produzir menos? Dá. É só você fazer uma regrinha de 3. Uhum. Nesse caso, você poderia usar 0,1 grama de vitamina D para 100 ml, né, de óleo de girassol, que é o que eu recomendo, a não ser que você tenha uma produção muito grande de vitamina D, mas você pode partir, manipular, né, fazer produção interna de 100 ml de vitamina D diluída, ok? Isso. Gravou, imprimir concluído, gravado, pronto. Essa produção foi computada e ela está no seu estoque. Então, nós já temos volume de gota e a vitamina D ideal para a produção. Então, já podemos agora fazer o quê? O atendimento. Lembrando que, só para ficar claro, a gente deixou padronizado o volume da gota do veículo, tá? Isso. Então, porque a quantidade de ativo, como se trata de diluição, não vai impactar no volume final. Então, eu já posso deixar padronizado, calibrado o volume da gota do veículo que eu usei na minha produção interna de vitamina D diluída, tá? Então, muito simples. Então, tivemos aí 2 passos, né? Recapitulando. Calibração da gota, tá? E aí eu informo o meu sistema o volume correspondente à gota e vou ter aí uma segunda informação, tá? E o meu sistema ele vai entender qual é a proporção de vitamina D que deve ser pesada partindo desse produto semi-acabado, dessa vitamina D diluída. E vamos agora tirar a prova dos 9. Vamos! Adoro! Sim, sabem? Não é plim-plim. é matemática. Bora lá! Então, para chegarmos no atendimento, movimentos, atendimento, receita. Eu fiz alguns testes aqui, que era o que eu estava mostrando, com a vitamina A, os dois com vitamina D, mais um com o volume de 0,05 e outro com o volume correto. Eu vou abrir aqui para vocês verem. 0,04, né? No caso? Isso, 0,04. É a fórmula 4. É a fórmula 3. Ó. Eu tenho aqui ativo,
tá? Vejam que eu escolhi vitamina D diluída para gotas 1 para 100, tá? Na hora que você faz a inclusão, você tem todas as vitaminas D disponíveis para você que é atendente. Aqui eu tenho o cadastro de administrador, talvez por isso para mim apareça todas as opções, mas é importante você restringir para o seu atendente só ter acesso à vitamina D diluída para não correr o risco dele incluir a pura. E o teu pesador também. É verdade. Deixa a tua vitamina D concentrada trancada. Combinado? Ó, lembrando que a gente já fez nós já fizemos essa ordem de produção, nós já fizemos o orçamento, tá? Geramos essa ordem de manipulação antes do vídeo, certo? Então, o que você está vendo aqui na tela é já um orçamento executado, ok? Combinado? E se vocês repararem aqui no volume, tá? E esse orçamento foi feito com o software da forma que nós recebemos, né? Então, ele dá o valor total de 0,49. Que se vocês fizerem os cálculos para 30 doses, é exatamente 0,05, ok? Perfeito. Então, ele está com um volume como se fosse de água, mas é óleo. Se eu venho... E aí eu fiz um teste com o volume correto. Vejam que deu um volume menor, tá? Por quê? Porque agora é 0,04, certo? Aqui não está aparecendo as embalagens, porque como foi o gotas de azeite, vocês precisam fazer cadastro de embalagem. Temos um vídeo sobre isso, de vocês fazerem as conexões de ativos, embalagem, de forma farmacêutica, tá? Aqui é realmente para a gente ver a questão do volume. E vai sair assim, a gente vai colocar na tela, certo? Como sai para você que está se familiarizando com o teu sistema de gestão, a partir do momento que o orçamento ele é aceito, né? Você vai gerar uma ordem de produção e vai sair assim na tua farmácia, tá? A gente vai deixar aqui na tela para você visualizar como fica, certo? Na ordem de produção. Pronto. Pronto, a gente está mostrando aqui na tela como fica na real aí tua ficha de pesagem na qual o teu manipulador vai ter acesso, combinado? E aí, Farma, gostou desse vídeo? Uau, que aula, hein? Eu amei, Jory, particularmente. Foi top, hein? Quero ver resultados. Mas o mais importante é o teu comentário aqui. Me fala aqui o que você achou desse vídeo, se te ajudou aí na prática da farmácia. Queria fazer um agradecimento especial à Prime Software Soluções Inteligentes, tá? Por estar nos apoiando aqui com tanto conteúdo de valor. Eu sei que lá atrás, inclusive, era uma dúvida que eu tinha, tá? E não tinha ninguém para me ajudar. Então, é uma honra estar aqui em parceria com a Prime Software, que investe na educação, na profissionalização das farmácias, né? Através desse conteúdo aqui. E se você quer mais conteúdos como esse, coloca aqui nos comentários qual tipo de dúvida você tem. Já sabe o que é que eu pensei? A gente fazer um vídeo, quem sabe sair um vídeo de como fazer orçamento, né? Como é que funciona o sistema de orçamentos. O que é que tu acha? É interessante para você? Comenta aqui que eu quero escutar a tua opinião. Te vejo no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau!